Oi pessoal, meu nome é Marina Lourenço e bem-vindos ao canal Truque de Chefe. Hoje nós vamos fazer uma receitinha super legal. Bolo de baunilha tipo pão de ló. Nós vamos desvendar todos os segredos, tá bom? Então vem comigo. Nós vamos precisar de ovos. Espera aí que eu vou pegar aqui, tá? Nós vamos precisar também de açúcar, farinha, água, fermento e só. Batedeira e forno. Agora eu vou separar os ingredientes para a gente colocar na batedeira, tá bom? Vamos para a receitinha. Nós vamos precisar de 6 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de essência de baunilha e 1 colher de sopa de fermento. Primeiro passo aqui vai ser ligar o forno. Então nós vamos ligar o forno 180 graus enquanto a gente faz a nossa receita, tá bom? Prontinho. Forno aquecendo e agora é hora de bater os ovos. Vamos colocar na batedeira os ovos. E uma dica legal para a gente trabalhar com os ovos é o seguinte: quando você estiver fazendo o bolo, os ovos ele tem que estar em temperatura ambiente. Então aqui eu já estou com os meus ovos separadinhos. Aí o que eu fiz aqui? Eu primeiro peguei os ovos, lavei direitinho, separei cada um, né? Foi separado um por um, para depois colocar todos aqui. Porque senão a gente pode perder a nossa receita, não é mesmo? Se o ovo não estiver bom, aí vai comprometer depois o nosso resultado aqui. Então eu vou colocar para bater. Aí o segredinho aqui é a gente deixar bater por uns 10 minutinhos até ele dobrar de volume. Aí eu vou dar só uma batidinha nele agora, só para ele dar uma misturada. E depois eu vou acrescentar meia xícara de água. Água em temperatura ambiente, tá bom? Então eu vou dar uma batidinha nele aqui, ó. Feito essa misturinha, nós vamos agora parar aqui um pouquinho. Muito bem. Aqui agora eu fiz essa mistura, só misturei um pouquinho. E agora eu vou acrescentar aqui a água filtrada para ele bater. Por que a gente acrescenta essa água? Essa água ela vai ajudar a crescer mais os ovos e vai tirar um pouquinho daquele cheiro de ovo que é característico, né, de bolos que levam uma quantidade maior de ovos. Então é por esse motivo que a gente coloca a água, tá bom? Eu vou colocar aqui e vou bater agora. Agora sim, a gente bate por 10 minutos. Agora, passado esses 10 minutinhos, os ovos que nós colocamos aqui com a água, ele dobrou de volume. Então, olha só. Ele vem até aqui em cima mesmo, na borda aqui. Aí, nós agora vamos acrescentar o açúcar. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar refinado. Então, eu vou colocar aqui aos poucos, enquanto vai batendo também, tá bom? Aí você vai acrescentando todo o açúcar aos poucos, tá? Se quiser uma sujeirinha, não tem problema. Prontinho. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a velocidade para bater mais uns 3 minutinhos. Prontinho. Aqui nós já batemos os ovos, a água e o açúcar. Então, ele cresce bem, fica bem assim volumoso. Nós vamos tirar aqui. E uma coisa muito importante é o seguinte: quando a gente está trabalhando com uma batedeira, que é nesse formato, né, que a gente fala que é a batedeira planetária, os nossos ovos, o que a gente estiver batendo aqui, ele tende a emulsificar e ganhar bastante volume. Por quê? Porque aqui a gente começa adicionando ar no batimento, né? A batedeira ela faz isso. Então vai adicionando ar. Quando a gente tem aquela batedeira manual, aquela comum que a gente usa, nem sempre ele fica assim com essa incorporação de ar tão grande como a gente tem
essa facilidade na planetária, até mesmo pelo modelo, a forma como ela é, tá bom? Mas dá para fazer também, gente, sem problema nenhum, tá? Então aqui agora eu vou acrescentar a nossa farinha de trigo, que já tá aqui separada. São 2 xícaras de chá de farinha de trigo, tá bom? Eu vou pegar aqui uma peneira, porque eu gosto de trabalhar com uma peneirinha. Uma peneirona, né? Então, olha só como eu faço. Eu coloco aqui, vou acrescentando a farinha aos poucos, tá bom? Aí eu vou arredar pra cá um pouquinho e vou fazendo isso aqui, ó. E vou aqui colocando, mexendo. Eu uso um fouet, né? Um batedor de claras, para eu poder fazer essa nossa mistura aqui. Por que que eu não faço essa mistura na batedeira? Poderia fazer? Sim, com certeza. Só que eu tenho que colocar na velocidade bem baixinha da batedeira, por exemplo, velocidade 1 da batedeira, e ir acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Eu vou colocando as colheradas, tá? Aí é lógico, eu tenho que peneirar antes, né? Para poder colocar. Mas eu gosto de fazer assim. Aí eu vou misturando aqui. Quem achar mais prático, quiser bater na batedeira, siga aí as diquinhas que eu falei, tá bom? E vamos acrescentando. Aqui não precisa a gente ficar batendo, é só mesmo misturar. Se a gente tiver um fouet, essa mistura, ela fica muito mais homogênea, tá bom? Então, olha só, não tem nenhum gruminho de farinha. Aí aqui agora vou colocar o restante e vou mexer mais um pouquinho. Olha só, fermento, 1 colher de sopa de fermento. E uma outra dica bem importante é vocês usarem sempre medidores. Então, usa um medidor de xícaras, aquele medidor tradicional, né, que a gente compra. As colheres também, colheres medidas, tá? Para que a receita de vocês saia sempre certinha, sem problema, tá bom? Aqui agora nós vamos acrescentar a nossa essência. Eu já tô aqui com a minha quantidade separada, que é 1 colher de sopa. Eu vou colocar numa forma para assar. Eu vou dividir esse bolo, vocês conseguem fazer numa forma alta de 25 centímetros, aquela forma alta, só que ele vai demorar bastante para poder assar. Então ele vai demorar aí em torno de 1 hora, 1h10 para poder assar. Aí vocês colocam na temperatura de 160, não pode ser 180, porque ele tem que ficar uma temperatura mais baixa para ele não corar muito por cima, tá bom? Aí vocês coloquem, leva para assar e ele vai demorar esse tempinho aí para assar. Se vocês assarem nas formas mais baixas, ele assa mais rapidinho. E dá para fazer até 4 formas desse tamanho aqui. Essa aqui tem 20 centímetros e ele aqui tem 7 centímetros de altura. Qual é o meu truquezinho aqui nessa receita? Eu não coloco, não unto com nada a minha forma. É simplesmente uma forma mesmo, comum, tradicional, e eu uso apenas o papel manteiga. Então, esse é meu truque de hoje para vocês, tá bom? Coloca ele aqui dentro, não precisa untar lateral, nada. É só o papel aqui mesmo. A outra também é a mesma coisa. Essa é de fundo removível, pode ser utilizada também, não tem problema. Pode colocar o papelzinho no fundo e pronto. Então aqui agora eu vou colocar na minha forma. Não pode colocar muito, porque tem que dar um espaço aí para poder crescer, né? O bolo crescer. Eu coloco uma quantidade aqui. Normalmente eu deixo um dedo assim, né? Eu coloco 2/3 aqui, deixando um dedinho aqui para poder crescer, tá? Então 2/3 da forma aqui eu coloco com a massa. E aqui agora é só isso, eu vou levar para assar e daqui a pouquinho vai estar prontinho, tá? Prontinho, vamos levar lá para assar. Deixa eu colocar mais um pouquinho nessa aqui, só pra gente poder completar. Prontinho. Sobrou massa aqui, viu, gente? Que eu vou usar daqui a pouco. Vou colocar nas outras formas, tá bom? Agora vai para assar. Agora que o nosso bolo tá no forno, vamos conversar um pouquinho. Você já se inscreveu no nosso canal? Não? Vai lá, se inscreva no nosso canal, me dê um joinha
E sabe aquela amiga que está precisando de uma dica porque está começando agora a se aventurar na cozinha, nessa parte deliciosa da confeitaria? Então, compartilhe esse vídeo com ela, porque aqui nós estamos fazendo uma receita simples, fácil, mas que é o pontapé inicial de tudo. Fazer um bolo bem gostoso, fácil, é aqui. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Siga-nos nas redes sociais, faça o seu comentário aqui na hora que você se inscrever e diga para mim qual é a receita que você quer aprender. Vai ser muito bom fazer esse canal com a sua participação. E olha que o nosso bolo vai ficar lindíssimo. Aguarde mais um pouquinho para a gente ver o resultado. Bom, agora que nós tiramos o nosso bolo do forno, né? Olha só, vou mostrar aqui para vocês, ele tá quentinho. Aí o nosso bolo aqui tá bonitinho. O que vocês podem fazer para saber se o bolo tá na hora de tirar? Vocês podem colocar um palitinho ou um garfinho e ele tem que sair limpinho. Aqui eu fiz isso, olha, coloquei aqui e o meu garfinho saiu limpinho. A mesma coisa eu também fiz com esse aqui. Uma outra dica é você observar se ele, na hora que você coloca o dedo assim, ele tá fofinho e ele não afunda, né? É como se ele fosse uma esponjinha. Esse também é uma dica, tá? Deixar ele ficar coradinho também, mas tem que observar se ele tá mesmo, né, assadinho por dentro, tá bom? As outras coisas que eu gostaria de falar com vocês, sempre quando vocês tirarem, o bolo tá assado, gente, tira do forno. Não pode só ir lá e desligar o forno e deixar o bolo lá dentro, porque o forno tá quente, ele vai continuar quente e vai, né, continuar ali assando o seu bolo e seu bolo vai ficar seco, vai ficar ressecado. Então, e depois não adianta colocar caldinha, porque ele não vai ficar gostoso, fofinho, macio, tá bom? Tirou do forno, coloca ele sempre numa gradinha assim para ele poder esfriar, tá bom? Então deixa ele esfriando. Outra coisa que é muito boa fazer, que é uma dica, eu aprendi a fazer isso há muitos anos atrás. Quando eu fazia os meus bolos e expunha lá numa feirinha lá no bairro Califórnia. Quem é do Califórnia aí vai saber disso, hein? Olha só, eu pego aqui um pouquinho de farinha de trigo sem fermento e coloco por cima assim, olha, vou polvilhando com a mão mesmo assim, vou polvilhando aqui, ó. Isso o que vai ajudar aqui? Ele vai fazer com que não fique aquele cheiro de ovo, né, que é característico, mas que a gente não gosta, né? A gente não quer aquele cheiro de ovo. Então eu coloco aqui por cima. E outra coisa, ele vai deixar essa crostinha aqui de cima macia, tá? Não precisa muito não, é só um pouquinho mesmo, só para polvilhar aqui em cima. E ele vai deixar essa crosta aqui em cima um pouquinho mais macia, porque às vezes ela fica durinha, fica muito ressecadinha, né? E se a gente fizer isso aqui, ela vai ficar macia, o bolo vai ficar úmido, sem problema, tá bom? Então, essa é uma dica de ouro aí para vocês, tá joia? Foi muito bom estar com vocês nessa receita de hoje. Aguardo vocês para as próximas receitas. Se inscreva no nosso canal, dê um like e nos vemos no próximo vídeo. Beijos!